Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é Dominando a Si Mesmo. Nós vamos explorar as ideias centrais de um livro que marcou muito para mim, que é Dominando a Si Mesmo, de Dom Miguel Ruiz. Este livro, ele ofereceu vários insights valiosos sobre como nós podemos nos tornar mestres das nossas próprias vidas, promovendo a automaestria, a liberdade pessoal e o amor próprio. Então, vamos mergulhar aqui nas principais lições desse livro que transformou a minha vida e pode transformar a sua. Primeiro, automaestria. A gente começa falando sobre a automaestria quando a gente enfatiza a importância de entender e controlar os nossos próprios pensamentos, emoções e comportamentos. Conhecer você mesmo profundamente é essencial para ser o mestre da sua própria vida. O autor nos ensina que ao dominar a si mesmo, a gente pode criar uma vida mais alinhada com os nossos verdadeiros desejos e valores. Quem nunca não quis entrar numa viagem falando sobre autoconhecimento e por vezes sair totalmente desnorteado. Mas quando a gente percebe, é a cada insight, a cada dia, são experiências, cursos que vão trazendo a gente para o que realmente nós somos bons, né? O que de fato nós precisamos aprender. Então, é como se cada experiência fosse passando e a gente vai entendendo o que nós precisamos fazer, como nós precisamos fazer, e eu acho que até é uma palavra-chave, né, principal, o propósito de querer fazer tudo isso. Então, esse primeiro momento é o grande insight. Será que você conhece a si mesmo? E isso já estava nos templos de Delfos há milhares de anos atrás. E aí o segundo pilar é o poder da palavra. Aqui a ideia central é o quanto a palavra tem um impacto enorme na maneira como a gente percebe o mundo e interage com as pessoas. O Ruiz, ele incentiva demais a usar as palavras de maneira consciente e positiva, porque se as palavras é o que vai criar a nossa realidade, então que sejam palavras que criam uma realidade mais harmoniosa e verdadeira. E aí ser impecável com essas palavras é o que ele traz como princípio fundamental para a gente viver com integridade. E aqui está o maior desafio, né? Porque muitas vezes percebemos ou não os nossos comportamentos. Tem muito mais coisas que nós fazemos de maneira inconsciente. Então, será que nós percebemos como contamos as nossas histórias? Porque as nossas histórias é esse conjunto de palavras que está criando a nossa realidade. O terceiro pilar que ele traz é falando sobre a liberdade pessoal. Ele diz que a verdadeira liberdade vem de dentro. E para alcançar essa liberdade, nós precisamos nos livrar das crenças limitantes e das expectativas que a sociedade impõe. E isso faz parte de praticar a autocompaixão e o perdão. Porque é mais fácil, né, a gente perdoar, aprender a conviver com os erros, ou muitas vezes ajudar o outro com as suas crenças limitantes, mas quando se trata de nós, parece que estamos amarrados a algemas e que não conseguimos fazer. Que é a verdadeira liberdade, se de fato formos analisar. Será que a gente consegue se permitir a viver aquilo que nós queremos, a pensar, a sentir muitas vezes, porque hoje num mundo onde todos estão com correria, a gente mesmo fica numa positividade tóxica, né? Esquecendo muitas vezes que a gente precisa só permitir um dia atrás do outro, né? Isso são passos, assim, super importantes e essenciais se a gente quiser ter uma vida autêntica. É respeitar quem nós somos dentro desse processo e dar a permissão. E quando nós conseguimos fazer isso, ou pelo menos ir experimentando um pouco mais essa liberdade, fica mais fácil seguir num próximo pilar que ele traz, que são ter relações saudáveis. Muitas vezes, no ato de criar uma reputação
ou às vezes até fortalecer laços, né? A gente acaba criando muitas relações tóxicas no meio do caminho, só querendo agradar o outro. E aqui no livro ele fala bastante que os relacionamentos eles devem ser baseados no respeito mútuo, na honestidade e no amor incondicional, evitando julgamentos e suposições, focar em ter uma comunicação clara e aberta. Essas são as práticas até básicas, né? Mas que promovem relacionamentos mais harmoniosos e satisfatórios. Porque eu entendo os meus limites, eu entendo os limites do outro, mas eu também sei como que eu posso agregar e o outro pode agregar na minha vida. E não fica simplesmente numa relação somente às vezes de reputação ou ganhos que vão além do que caberia. E o quinto pilar é ter responsabilidade pessoal. Gente, isso é assumir responsabilidade da nossa vida. O que será que eu quero, né? Não ficar esperando com que o outro faça, ou às vezes esperar o alinhamento do universo para que alguma coisa ocorra. É o quanto estamos responsáveis por criar. Então, que tipo de ação que eu preciso ter, que tipo de decisão eu preciso tomar, porque isso vai fazer eu viver uma experiência de vida melhor e de maneira mais autêntica. Então, nós temos esse poder de mudar a nossa realidade, mas para isso nós precisamos fazer escolhas ou fazer movimentos para eu viver esse contexto que eu gostaria de viver. E para isso acontecer, é desafiador viver no momento presente, que seria o próximo pilar. Quanto que nós não antecipamos e queremos viver o futuro, mesmo que seja de curto prazo. Então, Ruiz, ele fala, volta, se liberta do passado, dessas preocupações, às vezes, que também já passaram, né? Mas também das preocupações futuras. Praticar a atenção plena e a meditação, ele conta que são técnicas muito poderosas para viver nesse estado presente, mas de maneira mais consciente. E aí, assim, a gente pode aproveitar ao momento, né, que estamos vivendo, com as pessoas que estamos juntos, porque parece que a gente sempre está ou no passado ou no futuro, mas dificilmente sentindo e percebendo o que está acontecendo aqui no momento presente. E aí, a gente vai fechando agora com chave de ouro, que seria um último pilar super importante, que é o sonhar consciente. A gente precisa ter coragem de ver, de perceber e de querer viver a vida que nós queremos. E para isso eu preciso moldar a vontade e as intenções que eu tenho. Eu estava lendo até um artigo essa semana falando um pouco, né, que na Disney não existe mágica. Na verdade, tudo por trás tem a intenção. E isso daqui é o que nós precisamos também na nossa vida. Então, se eu quero ser protagonista, se eu quero começar a mudar e transformar a minha realidade, não é só uma questão de mindset, né? O mindset ele é importante para traçar todo o nosso modelo e a percepção de realidade, mas o quanto eu tenho a intenção de querer fazer tudo isso é o que vai fortalecer a nossa jornada. Então, estar e sonhar de maneira consciente é criar a nossa própria história, é permitir criar essa vida que está alinhada com o nosso propósito, com os nossos valores, com os nossos desejos. E aí a gente sabe, né? Nosso futuro é aquilo que já aconteceu teoricamente no presente, mas também o que já está acontecendo aí num passado que foi recente. Então, eu queria ter trazido todos esses insights. Imagino que para quem gostou vai ficar super curioso para ler o livro. E aí vai ter mais insights ainda. Então, um livro que nós comentamos é Dominando a Si Mesmo, de Dom Miguel Ruiz, que vai ser um guia poderoso para você dominar a si mesmo. E num próximo podcast eu posso trazer um pouquinho mais de exemplos aí de como que foi todos os livros e como que eu apliquei isso de fato na minha vida. Então, muito obrigado por nos acompanhar hoje na Rádio Cloud Coaching. Espero que você goste dos próximos episódios. E se você quiser para ter mais conteúdo, mais informações, você pode me seguir pelo Instagram, mai_Soares_oficial. Obrigada! Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente,
com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, falando de gente, falando da gente com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.